Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao perfil Irmãos de Luz. Estamos aqui mais uma vez, conforme anunciado, prometido, combinado. Vamos abordar um tema livre hoje. Foi aberto aí para sugestões de quem quisesse ao tema. Nós temos que deixar seguir nossos corações, nossas intuições. E o tema do momento de hoje é: deixei levar aí as influências, as sugestões da espiritualidade neste momento. E trouxemos aqui o tema bem interessante. Já fiz ele algumas vezes em centros espíritas, de forma presencial. E agora vamos trazer ele de forma virtual, em live. E o tema de hoje foi pensamentos. Muito interessante falar sobre pensamentos, porque eles estão conosco, segundo o Espiritismo, que eu sigo esse preceito, essa doutrina. Nós, na forma encarnada ou desencarnada, o Espírito é eterno. E os pensamentos nos acompanham, sejam eles voluntários e involuntários, a grande maioria. Antes de mais nada, vamos colocar aqui uma ambientação para a gente relaxar um pouco, deixar se influenciar pela positividade, pelas energias benéficas, fazendo uma oração, um Pai Nosso, de uma forma bem harmônica, na voz de um cantor que vocês conhecem bem. Espero que dê para ouvir aí. É um piloto que eu estou fazendo aqui, um projeto piloto. Espero que a harmonização chegue aos ouvidos. Vou fechar nossos olhos e aquietar nossa mente. Agradecendo ao Pai, mais uma vez estar aqui em teu nome. Cobrindo o planeta Terra de bênçãos, muita alegria, muita espiritual, e sabemos que é necessário para a nossa transformação. No compartilho da comissão divina, porque Deus é sempre bom, sempre bondade. Deus sabe o que faz.
serem recebidos no quarto espiritual da melhor forma possível. Pelos anjos da guarda, pelos principalmente sobre as bênçãos milagrosas. Não chegam, outros vão. Excede na vida da vida. E temos que aceitar isso. Tuas mãos sobre os povos da terra, que é a nossa mente. É sobre ela que vamos falar hoje, através dos pensamentos. Boa noite a todos. Andrea Bocelli. E la voce di Andrea in questa famosissima Ave Maria di Schubert è stata sostenuta dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, che questa sera è diretta da Marcello Rota. Dá sequência ao nosso trabalho. Agradecendo mais uma vez. Eu costumo dizer que esse momento aqui para mim é como um evangelho do lar. Para ele existe uma preparação, tem toda uma atenção, um cuidado. E é em cima dele que farei a abordagem de hoje com o tema pensamento. Para falarmos sobre pensamento, temos que entender uma coisa básica. O mecanismo que nós temos. Cérebro igual a mente, corpo igual a espírito? Não. Sabemos que não. Corpo, matéria, perispírito. Essas três partes que nos constituem hoje, aqui, nossa existência no mundo encarnado, planeta Terra. A mente para? A mente desliga? Não, a mente entra no momento de stand-by, latência, estado de vigília, estado de aquietação, mesmo no sono. E ainda assim, entramos em desdobramento nos sonhos, onde passamos por um estágio de conexão mais relaxada com o plano espiritual. Aí que entram os conceitos de pesadelo, sonho, mas não é o foco desta noite aqui, onde abordaremos mais especificamente sobre a palavra pensamento. E dentro desse contexto de pensamento, pegamos algumas referências bibliográficas. Peço perdão a vocês se em algum momento eu ficar com flexão, embora a lente seja anti-reflexo, mas em alguns momentos vou tentar evitar, driblar a posição aqui para não confundir a vista. Não fica uma situação desagradável. Lembrando sempre que quando abordamos essa palestra, essa live, eu estou num ambiente aqui isolado, sem aglomeração, por isso eu estou sem máscara, até para dificultar a emissão da voz e a recepção aos seus ouvidos. Bem-vinda, Válcia, tudo bem? Então a referência bibliográfica que utilizamos hoje, basicamente esse material, consta da psicografia de Valdo Franco, da obra Momento Enriquecendo, Libertação de Sofrimento e do livro Vida Feliz. Também peguei um pouco de André Luiz, da obra Libertação, psicografia de Chico Xavier, e do livro Seara do Bem, de Valdo Franco, com Joana de Anjos. Além das obras do Evangelho, segundo o Espiritismo. Liga, Oswaldo, boa noite, tudo bem? Como é que tá? O Pentateuco de Kardec, na obra que leva a sequência, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e obras póstumas.
Abordando sobre o tema pensamento, remetemos a uma frase célebre que sempre usamos no dia a dia e já ouvimos falar muitas vezes quando vamos para a academia, vamos fazer uma atividade física. Mente sã, corpo são. Mas também nos preocupemos em estudar, ler, estar sempre antenados de uma forma construtiva, respeitosa, dentro dos nossos limites e nosso corpo. É uma expressão, mente sã, corpo são, é antiga, que vem do latim mens sana e corpore sano, que é um fragmento do poeta latino Juvenal, retirado da obra Sátira 10, no século III. Porque não adianta você cuidar do corpo para manter suas atividades no dia a dia, sem também não preocupar em estudar. Se não estudar, não ler, não agregar cultura, valores à sua vida encarnada, não faz sentido. Como também, se ficar só estudando, mantendo só um objeto de construção mental e esquecer do corpo, que é a força motriz de sua vida encarnada, também não faz o mínimo sentido. Então a gente tem que sempre buscar o equilíbrio entre a mente e o corpo. Já que falamos sobre pensamento, remete logo sempre à ideia. Mente. Não é de mentira, não é quem mente. É mente e cérebro. São a mesma coisa? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Será que cérebro e mente é a mesma coisa, hein, Oswaldo? O cérebro todo mundo sabe o que, né? O órgão, um dos principais órgãos do corpo humano, e é através dele que a mente se manifesta. Mas na atualidade, com a ciência avançada do jeito que está, podemos dizer que a mente se limita ao cérebro, embora ele seja um grande centralizador? O que você acha, Oswaldo? Obviamente que não, né? A gente fala em memória muscular, que por sua vez remete à memória celular. Mas tudo converge para o cérebro. O que acontece no dedinho do pé, se a gente dá um topado na pedra, ou encosta uma formiguinha nos belisca, ou na questão de fração de segundo, o cérebro é informado. Isso, claro, falando nas condições normais de uma pessoa que não tem alguma doença limitadora. Mas o cérebro, essa máquina de aproximadamente 1,4 kg, 1.400 gramas, alguém pode dizer assim, poxa, fulano tem um cabeção, fulano ali tem uma cabecinha, cabeça sobre cá, não, vamos falar castelhano, não tem nada a ver. Se fosse assim, quem tem problema que nasce com hidrocefalia, que é muita água no cérebro, estaria sujeito a dizer que tem um cérebro grande. As pessoas mais inteligentes têm cérebros maiores? Será? Não, não tem nada a ver com o tamanho. A questão da inteligência, que na nossa infância aqui, nós adultos hoje, na nossa infância, a gente associava sempre ao intelecto, a questão intelectual. E hoje a inteligência é também emocional. Então o cérebro, ele é um complexo. Eu me lembro que na década de 90, a revista Super Interessante botou uma matéria de capa dizendo que era a década de desvendar o cérebro. Já estamos em 2020 e ainda não temos ideia do que se trata o cérebro. É ainda um grande mistério. Que eu digo às pessoas que entram em coma, retornam 18 anos depois, como já teve um jovem aí que teve um acidente de moto com 18, a namorada estava grávida e ele reencontrou 18 anos depois já o filho adolescente, ou a filha, não me lembro agora se é uma mulher. Mas olhando o cérebro de cima, que é como você vê na anatomia, ele é dividido em lado esquerdo e lado direito. Lado das emoções, lado dos sentimentos, as ações de coordenação motora, etc. O que importa para a gente aqui espírita? Entender que nosso corpo é feito de glândulas sudoríparas, glândulas lacrimais, glândulas axiais, da sudorese. Mas no nosso caso aqui, falando de pensamentos, nos interessa chamar a atenção da glândula pineal, que é do tamanho de um carocinho de feijão. E ela fica localizada no cérebro e ela é responsável pela mediunidade. A mediunidade, ao contrário que muita gente pode pensar assim, eu não sou médium, eu não sou Chico, eu não sou Divaldo. Não, todos somos médiuns. Uns mais, outros menos.
Mas essa conexão com o mundo espiritual todo mundo tem. Agora, esses médiuns que eu citei, como outros, Vanderlei Oliveira e outros tantos aí, bem conhecidos, são chamados médiuns ostensivos, que psicografam, são psicofônicos, psicógrafos, sensitivos, clarividentes, videntes. É assunto para outra obra. Mas a glândula pineal ela tem um carocinho do tamanho de um carocinho de feijão, bem levinha, e já ficou provado cientificamente que ela vibra, ela pulsa, ela altera de cor quando no estado de transe ou hipnose, que é o que a gente convém falar no estado de alteração da consciência, que no caso da gente aqui, falando da mediunidade ostensiva, desses fenômenos que eu já citei, ela tem uma alteração que já foi comprovada cientificamente. Outra glândula que nos interessa em pensamentos também relacionados às emoções é o hipotálamo, que é uma glândula importantíssima no processo mediúnico e no processo de comunicação com a espiritualidade. Quando a gente fala assim, estamos com lixos mentais, estamos com lixos espalhados mentalmente no nosso corpo, ou hálitos mentais, ou hábitos mentais, ali tem uma confusão na palavra e tudo, mas hábitos mentais, hálito por causa de halitose, porque a gente libera ectoplasmas também no dia a dia, mesmo encarnados, dos nossos bons ou maus sentimentos. É porque a gente não vê, mas a gente está envolto numa energia que pode até fazer o outro sentir, positivo ou negativamente. O cérebro é a máquina por onde se manifesta a mente, e quando encarnado. E quando desencarnado, o perispírito, que nos conduz, vamos para o plano onde a gente estiver afim, depende de onde a gente sintonizou ao longo das vidas e na última vida, é como a mente se manifesta. Um caso bem claro de entender essa relação de cérebro e mente é a questão da anencefalia, que às vezes pode ter a mulher uma gravidez com uma criança anencéfala, ou seja, sem cérebro, sem cerebelo, sem massa cerebral, mas a mente está presente ali. E o que dizer das pessoas chamadas especiais? Elas se manifestam através da mente, mas não tem a coordenação para se expressar como a gente gostaria. Nos tempos de hoje, a gente tem que ler um pouquinho, entender mais o processo do autismo, o processo da esquizofrenia, o processo de outros tipos de comportamentos. Não são doenças, são alterações, uns doenças, outras alterações, mas no caso do autismo, que as crianças de hoje aí não é uma doença, é um padrão de comportamento. Já aquelas alterações que tem CID, que é o Cadastro Internacional de Doença, já tem uma patologia que é ambiente da psiquiatria. O cérebro também possui o comando central do corpo, reduzido, simplificado na sigla SNC, Sistema Nervoso Central. Temos sistema nervoso por todo o corpo, mas como eu disse no início, tudo converge ao cérebro. Nossos pensamentos são emitidos por essa antena espiritual que está na nossa mente principal, através do cérebro. Embora nós tenhamos memória celular, memória muscular, memória óssea, nós temos a antena. E essa antena, tal qual uma televisão, uma rádio, ela emite e recebe pensamentos em forma de frequência, ondas, com maior intensidade, maior ou menor potência. Tudo depende de um contexto individual, coletivo de quem está ao redor. Esse conceito de pensamento, ele tem uma analogia muito interessante com a física. A física, quando a física fala em vibrações e radiações. Vibração porque como o pensamento ele viaja em forma de ondas, ele pulsa, ele tem frequência. Como diz aquela mocidade negra, eu ganho o mundo sem sair do lugar. O pensamento é direto pensar no Japão. Não necessariamente nessa ordem, mas ele irradia, ele sai do seu centro, que é você. E tudo que vai volta. Porque se a gente falar sobre pensamento, a gente deve lembrar que a gente está dentro de um conceito maior de universo. Universo, fluido vital, perispírito, somos filhos da mesma origem, a origem universal. E como tal, temos também dentro de nós a física quântica, que é o quanto de energia. Vai do macro-universo até o micro-universo, nossas células e moléculas. Então, tudo que emitimos volta, bom e ruim. O problema é que a grande maioria de nossas ações
são involuntárias. São chamados hábitos mentais, porque eles estão enraizados, foram construídos ao longo de várias encarnações. Então, dentro desse contexto assim, a gente pode controlar muito pouco. Por isso que é importante a reforma íntima na busca da renovação, do esforço em fazer diferente. Mas o primeiro passo é aceitar que a gente é imperfeito e precisa mudar. Então o pensamento, ele irradia e vibra, ele pulsa, ele perturba o ambiente ao redor. A lidar com pessoas mais ou menos sensíveis, ela percebe a presença positiva ou negativa de alguém no campo mediúnico, áurico. O nome áurico vem porque vem do latim aureum, que é de ouro. Daí vem o termo áurea, auréola, que os santos, na verdade, têm na cabeça, aquela representatividade, por causa do chakra coronário, em forma de coroa. E tem a ver com a parte também que emana do cérebro, como chakra principal. Então, os pensamentos são vibrações e, portanto, eles irradiam. São irradiações, ou seja, de você irradia em todas as direções. Daí o termo psicoesfera, psicosférico, porque no nosso centro, tal como a Terra, o Sol emite em todas as direções. Então não importa se uma pessoa está na sua frente ou atrás de você, ela pode sentir e perceber os pensamentos. Estou num ambiente aqui aberto, assim, meio isolado, mas às vezes tem um movimento, a pessoa passa, dá uma olhadinha, mas está tudo de boa aqui. Então, tudo que emitimos volta. É ação e reação, que vai impactar lá na frente, na lei do retorno, através do livre-arbítrio, nossas ações. Então, quando vocês pensam em determinado lugar, essas vibrações são emitidas naquele sentido, acontecendo sempre que se focaliza a imagem. Qual a importância desse pensamento que eu estou trazendo aqui? Quando você quer orar, quando você vibra, quando você pulsa por uma coisa boa, quero a saúde de fulano, eu desejo que o planeta melhore nessa pandemia, vá à cura. Acredite, seu pensamento tem força sim. Se ele vai mudar ou não na velocidade que você quer, é outra história, porque existe um contexto maior, coletivo, individual, que a espiritualidade está atuando sobre a vontade de Deus. Mas pode ter certeza que tudo que você deseja de bom volta. Então também vale aquela máxima, vaso ruim não quebra. Você deseja mal a pessoa, mas ao mesmo tempo o pessoal diz, rogando praga. Trazendo para a filosofia, René Descartes disse, penso, vírgula, logo existo. Por que eu falei essa vírgula? Por causa da importância do freio aí na língua. Penso, logo existo. Exatamente, a oração, ela é muito importante. A gente não tem ideia, quando Jesus disse a fé move montanhas, é justamente não no sentido físico, que a gente vai conseguir empurrar uma montanha, mas a gente tem uma força dentro de nós que a gente conhece muito pouco. E ter controle sobre ela é muito difícil. Então, essa é uma questão também de exercício, somos muito imperfeitos ainda e estamos tentando melhorar. Mas temos que acreditar nesse potencial que a gente tem. Então, quando René Descartes disse, penso, logo existo, uma frase forte, cogito ergo sum, mas foi um problema para quem não conseguia expressar o pensamento. Então, nessa época que foi dito isso, uma pessoa que tinha síndrome de Down, por exemplo, não necessariamente com esse nome ainda, ou pessoas que não conseguiam falar, ou fossem mudas, geralmente eram tidos como descartes, não eram seres humanos. Mas um tempo atrás, boa noite Daniela, tudo bem? Falando sobre pensamento hoje, recapitulando para quem chegou. Então, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, já inverteu um pouquinho a pegada, gostou da pegada? De René Descartes. Ele disse, existo, logo penso. Se ele disse existo, logo penso, qual é a diferença? Penso, logo existo é a condição prévia de existir a pensar. Se você não manifestasse o pensamento, você não era nada. Então Nietzsche, filósofo alemão, já disse, existo. Estou aqui. Nasci. Logo penso. Ou seja, se você já existe, a consequência disso automaticamente vai ser pensar, porque você é um ser. Agora, como você vai manifestar isso? Depende de cada caso. Então, a gente tem que respeitar todos na sua forma. Então, pessoas que são mudas, que não ouvem, ou que têm uma deficiência de coordenação verbal, motora. Imagina a pessoa que teve um acidente, perdeu massa cefálica e não consegue mais expressar. Tem que fazer fono. Ah, deixou de pensar? Não. Então, as pessoas que nasceram também com alguma deficiência, o espírito está ali, a mente está ali, e ela continua pensando. Então, funciona como ondas de rádio. O que eu quero dizer isso aí? Se emite frequência, você escolhe a frequência que você quer.
Muita gente pensa assim, poxa, eu sempre fui um cara de igreja, ou sempre fui um cara da boa e vim parar aqui no mundo espiritual. Estou falando em mediúnica. Eu só sonho, tenho um pesadelo, um ambiente de promiscuidade, um ambiente de sexualidade. Eu não entendo isso, porque no dia a dia eu não penso nisso. Será? O inconsciente dele fala mais do que ele encarnado. São as raízes, e daí isso justifica muitas vezes as perturbações obsessivas, que vão no seu âmago, no seu inconsciente, e não naquele cara bonzinho que está ali falando numa live ali, ó, beleza, pô, cara legal. Mas no dia a dia, lá no íntimo, ele está sintonizado em outra frequência. Se você escolhe a Piatã, a Globo, a Bandeirantes, ou você escolhe a CNN, você escolhe a Empurra Piatã, ou a Educadora, o que a gente emite é o que a gente recebe. Estou falando uma comparação com o rádio, porque cada um tem seu gosto. A mesma coisa são os ambientes que a gente quer plantar discórdia e quer colher paz. Fica difícil. E quando essa antena está desregulada ou está com defeito? Alguém já ouviu falar aí de transplante de cérebro? Eu nunca ouvi. Já vi de coração, já vi de fígado, de rins, um pedaço do fígado, mas nunca vi de cérebro, porque ainda é um complexo se falar nesse assunto. Falar de cérebro é algo muito difícil. Ainda assim, você não chegou a esse ponto de aproveitar um cérebro de um morto, um desencarnado, e botar na pessoa encarnada. É complicado. Então não chegou ainda nesse patamar. Então, quando essa antena está desregulada, ou com defeito, por motivos diversos, infância, juventude, adolescência, perturbações de várias ordens, leva a desequilíbrios que André Luiz chamou de loucura, e hoje a doença do século, toda hora parece uma doença do século, né? Agora é depressão, ansiedade, e o pulso ainda pulsa. Na verdade, a questão da depressão está mais intimamente ligada à resiliência, saber como a gente lidar com as perdas, com as diferenças, com a relação ao que a gente projeta, idealiza e o que a gente acontece. Então, uma passagem de André Luiz aqui que ele fala que a loucura, a maioria dos casos de alienação mental, decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade, uma falta de conexão. Então, no nosso campo de observação mais clara, podemos admitir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Que lei é essa? A lei divina. Então, a loucura está associada à falta de sintonia com o mundo. No caso dos médiuns ossensivos, tem gente que aflora aí desde pequeno, desde cedo, e não entende a realidade, não sabe lidar com aquilo. Eu vou deixar aqui bem abertinho. Não é treinado, não é educado, não se orienta, não procura se esclarecer, não sabe lidar com a presença de espíritos. Então, geralmente, ele entra em desequilíbrio. Se bem que esse estado de normose, como diz o doutor psiquiatra André Peixinho, que durante um tempo aí presidente da Federação Espírita da Bahia, dizia: o que é normose? O que é ser normal? De médico e louco todo mundo tem pouco. De perto ninguém é normal. Ninguém é normal. Temos estágios de normalidade que a gente tem um equívoco em relação ao conceito de ser normal. Eu consideraria Chico Xavier normal, Divaldo Franco normal, Irmã Dulce normal. E ainda assim não é uma normalidade 100%. Sai Baba, Madre Teresa, Martin Luther King, mas eles estão muito longe ainda, dentro do nosso nível evolutivo, mesmo missionário. Agora nós, pior ainda. Então a gente tem mais distanciamento em relação ao padrão que a gente adotou rotular como normal do que a gente pensa que sabe o que é normal, mas não é normal. O termo depressão também, eu vou falar de uma forma resumida, mas é um assunto bastante profundo. Ele pode significar um sintoma que faz parte de inúmeros distúrbios emocionais, sem ser exclusivo de nenhum deles. O que quer dizer isso? A depressão é muito além de uma tristeza. Não é uma frescura, não é um problema simples. Depressão tem questões hormonais, tem questões espirituais, obsessivas, graves. Depressão tem questões também de hereditariedade. Tem vários fatores envolvidos que isso aqui não cabe uma live, ainda mais sem material de apoio para ilustrar figuras, tudo. Então a gente tenta resumir, mas a depressão também está associado, como diz a filosofia moderna, a excesso de passado.
se opõe muito à ansiedade, que é o excesso de futuro. A gente tem que viver o presente, carpe diem. Então, ela acaba trazendo problemas somáticos de corpo, que altera a fisiologia, o sono, a vontade de viver, muitas vezes, a alteração psíquica. E precisa desabafar, precisa de ouvidos, precisa da família, precisa de amigos, precisa de ajuda especializada com a terapia. Então, a gente precisa viver com harmonia. Tem que ter cuidado com a nossa saúde mental, termos pensamentos bons, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, porque a gente tem que rever muito nossos conceitos para a gente entrar em harmonia. E dentro desse conceito, entra muito o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala de saúde mental. Saúde não é ausência de doença. Saúde é a interação do ser dentro do contexto social individual, que ele convive em um bem-estar. Por que se diz isso de uma forma resumida? Porque muitas vezes você está com uma doença, convive com ela, muitas vezes até doenças incuráveis, mas consegue viver de uma forma satisfatória e muitas vezes prazerosa. Então, a aceitação, o convívio, a interação passa pelo conceito de saúde mental. E hoje a gente vai mais além, saúde mental e espiritual. Dentro do conceito de dor, pensamentos remetem à dor às vezes. Estão sentindo como lidou com ela. Dor é igual a sofrimento? Será? Não, dor não é igual a sofrimento. Costuma-se dizer que a dor não é opcional, o sofrimento é. Porque muitas vezes o sofrimento é como você lida com a dor, como você convive com ela. Até porque muitos processos de dor são também, quando passa, crescimento e maturação. Passa a se ver de uma forma diferente. Quando a gente perde o emprego, perde o ente querido, tudo, por mais doloroso que seja, a gente segue adiante, é um processo de maturação. O sofrimento passa muitas vezes pelo crivo da escolha. Fazer diferente, rever atitudes, fazer de uma forma que não se entregue, passa pelo livre-arbítrio. Então a dor é um sinal, tem medicina hoje especialista em dor. É um sinal de que uma coisa está errada com o corpo e ou com o espírito. Diz no espiritismo que 99% o encontram pela dor, né? E é a verdade. Raramente esse 1% aí é gente que procura para crescer. Exatamente, é uma dor mais física, tristeza emocional. Mas tem que ver que muitas vezes isso aí passa por uma avaliação que pode ter um componente hormonal envolvido. Um componente hereditário, tem uma tendência, uma predisposição àquilo. Então a dor é um conceito muito amplo e o mais importante, nenhuma dor deve ser subestimada. Nenhuma dor deve ser subjugada. Todas as dores têm que ser valorizadas, portanto, não deve também ser incentivada. Tipo assim, você está com dor, continue, passa, fazendo desdém. Não, tem que entender a origem dela. Se você toma um remédio para dor de cabeça, por exemplo, a dor de cabeça passa, porque trata o sintoma, ele não trata a doença. Eu tenho comigo uma prática que eu tenho, quando eu acordo, às vezes eu durmo bem e acordo com dor de cabeça, do nada. A primeira coisa que eu faço não é procurar um paracetamol. Eu vou tomar uma ducha. Estou com sono, eu volto para a cama. É uma sinalização, perfeito, é um sinal. Imagina que as pessoas que têm aquela doença que não sentem o tato. Está encostando no fogo, tem aquela doença que eu esqueci o nome, que não consegue sentir. E aí? Não tem a dor. O nervo está com alteração, mas a dor está ali. E pode levar a queimadura. E o estresse? O estresse, que vem do inglês tensão, tem a ver com a resiliência, a capacidade de resposta que a gente tem em relação ao momento. Umas pessoas reagem de uma forma, outras ou de outra forma. Tem a ver com a paciência, com a fé, com a compreensão das leis divinas, e tem que entender que tudo é passageiro. Aí alguém vai complementar, menos o motorista cobrador. Não, mas o estresse tem distúrbios para gatilhos, como é falado na psicologia, são gatilhos psicológicos que podem levar a alterações fisiológicas no sono. Então, o recomendável hoje aí, com terapias alternativas, é ter seu momento de relaxamento, seu momento de meditação, avisa a família, gente, estou aqui lá de boa,
vou tirar meia hora aqui para meditar, isolar o pensamento, tentar isolar os pensamentos, se desconectar um pouquinho, bota o celular no canto, que hoje o celular faz parte dos nossos membros, né? A gente não consegue ver sem ele. Tem um ditado que diz assim: com bom humor faz sorrisos, sorrisos fazem amigos e os amigos valem mais que uma fortuna. Já que a gente falou de mente e falou de corpo, vamos juntar os dois agora. Vamos falar de efeito psicossomático, que é mente mais corpo. Psicomente, somático vem de corpo. Nossos pensamentos e sofrimentos e os sentimentos que o acompanham atuam através da água e dos hormônios que existem no nosso corpo. Imagine você é um ser que tem 70% de água. Tudo sente. Essa perturbação chega ao dedinho do pé até o último fio de cabelo. E isso reflete. A maioria das doenças que nós temos tem origem na alma. Seja num histórico que a gente não consegue mudar de vidas passadas até o presente, ou principalmente de alguma coisa que está acontecendo, a gente não consegue mudar a nossa forma de encarar aquilo. É um livro que eu li um tempo atrás, que eu nunca esqueço, chama-se Não Leve a Vida Tão a Sério. Traduzindo em miúdos, que a gente pare com essa mania de achar que a gente tem controle sobre as coisas. A gente tem controle sobre muito poucas coisas. A maioria das coisas funcionam com sua própria vida, sua própria movimentação natural e energética. E a gente tenta mudar pessoas. Não conseguimos. A gente tenta ajudar. Mas a gente tem que ajudar quem se ajuda. É complicado. Um estudo de caso que mostra essa questão de mente e corpo é os benefícios do pensamento, um tratamento de cirurgia pós-operatória. A medicina já comprova que quando você entra numa cirurgia pensando positivo, tendo fé e entregando a Deus principalmente, a probabilidade de dar certo, de melhora, é a mais alta do que aquelas pessoas que entram dizendo: vou morrer, não vai dar certo, ah meu Deus, já fui. Não, a gente tem que entrar em qualquer situação mentalizando. Dica de livro aí, o livro O Segredo ou o filme O Segredo, que tem a ver com essa questão do universo conspirar a nosso favor. Aí tem gente que está endividado, começa a botar mensagens na carta postal de casa, né? Na caixa postal, dizendo: chega aqui, cheques de 1 milhão, cheques de 1.000. Claro que não vai acontecer desse jeito, mas você altera e muda a frequência do padrão. E existem relatos aí com muita gente que deu certo. Eu particularmente nunca tentei. Muito bom filme. Tem outro também que eu esqueci o nome agora, que fala de Somos Todos Luz, uma coisa assim. Depois eu vou tentar lembrar, eu passo para você no PV. Que aí enxerga o corpo da gente como uma aura vibratória que vibra e pulsa. Prevenção de doenças, as energias são plasmadas em males físicos e mentais. Então tudo que a gente vê aqui, trazendo para Einstein e outros físicos, Carl Sagan, o próprio Stephen Hawking, muita gente não gosta de falar espiritismo por física quântica, mas tem tudo a ver. Tudo é matéria. Uma cadeira é matéria, o ar que você está aqui é matéria, o ar que você respira é matéria. Estamos na velocidade da Terra a 27 mil km por hora, girando na galáxia, como falou a matéria essa semana aí sobre o novo foguete que a NASA está botando. Imagine, a Terra está a 27 mil km por hora e a gente aqui acha que está num espaço relativo, em repouso nela, mas ela está em movimento. Então tudo é relativo no universo. Uma coisa que a gente sempre leva no espiritismo é que o ódio ou a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Você perde muita energia pensando em alguém, se desgastando com alguém, com ressentimento, e quem está se acabando é você. Porque ela tem um processo individual dela, você tem o seu, e você não vai interferir no dela. Mas a gente fica ali com ressentimento, com mágoa, com ranger de dentes, como disse Jesus, trincando os dentes literalmente. Até bruxismo a gente tem por causa disso, que é um distúrbio também mandibular, dentário, de origem psicológica. Então a gente arranja os dentes, que Jesus disse, né? Essa cólera, essa raiva, que a gente se acaba enquanto o outro está lá de boa. E quando relaciona doenças com emoções? Recentemente desencarnou uma cientista chamada Louise I. Hay, americana. E ela fez um trabalho belíssimo sobre doenças e emoções. E eu vou, claro, eu tenho uma lista aqui, eu posso passar depois separado por e-mail ou WhatsApp, mas ela fez uma relação de algumas doenças que têm causas bem específicas em emoções.
Vou ler uma aqui, rinite alérgica. Rinite alérgica está muito relacionada com congestão emocional, culpa e crença em perseguição. Ah, Trajano, mas eu sou desde pequenininho assim. Pode ter começado na vida passada. Um outro exemplo aqui é quem tem problemas de diabetes. Está muito relacionado a um campo psicológico de tristeza profunda. Quem tem derrames geralmente tem um campo emocional de resistência e rejeição à vida. Aí tem uma lista aqui: labirintite, medo de não estar no controle. Quem tem problema de apendicite está relacionado com medo da vida, bloqueio do fluxo do que é bom. Não se acha que não é merecedor das bondades que a vida pode oferecer. Eu estou falando de uma forma simplória assim, essa relação de doenças e emoções que a doutora Louise Hay fez quando era encarnada, e é um objeto de estudo muito da psicologia tradicional. Mas claro, não é tão simplório assim, porque muitas vezes se você falar isso para uma pessoa, ela não vai se enxergar aquilo, porque está a nível de inconsciente. Aí só um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra que pode aprofundar isso aí. Mas pode ter começado em vidas passadas. Não foi de agora, não nasceu hoje. Mas pode também ter sido construído na vida presente. O campo da obsessão também, a gente não vai se alongar demais porque é tema de workshop, de palestra, congresso, mas falar de pensamentos também, por que atraímos a obsessão? A obsessão é um termo particularmente, eu acho claro, como todo mundo acha, um termo pesado. Mas por que atraímos os obsessores? Em primeiro lugar, da relação de faixa vibratória. O campo que a gente emite, a gente pensa que está emitindo flores, mas está emitindo espinhos. E a sintonia que faz de afinidade com ele. A gente atrai ele para o nosso campo. Outra coisa, um paradigma que a gente tem que pensar também é o seguinte: nem todo obsessor é mau. Nem todo obsessor é mau. O processo de obsessão é que é danoso para o seu campo espiritual, físico e o dele. Mas não quer dizer que todo obsessor é legal. Vou dar um exemplo aqui, antes que alguém fique rebelde comigo. O campo da obsessão, por exemplo, de um avô que adorava o netinho e desencarnou e quer ficar perto do netinho. Sempre foi um homem bom. E ele se aproxima do netinho, sem o netinho perceber. O campo vibratório dele perturba o campo do netinho encarnado. Há relatos mediúnicos disso. O menino estuda, foi fazer uma prova e deu branco. Era o avô tentando ajudar ele a resolver as questões de matemática. O que é que eu vou fazer? O exorcista? Vou botar para fora o avô? Não. Na doutrinária, orienta a ele ir procurar o campo dele e seguir os amigos espirituais. Seguir os amigos para continuar o trabalho dele educativo e de volta à parte espiritual. Mas também tem os obsessores realmente de espíritos ruins, como tem na vida. Tem os vilões bandidos, como também tem as pessoas boas no campo espiritual. Só que elas não podem estar no lugar errado, na hora errada. Então tem que avaliar. Mas toda obsessão é um processo de construção, de aprendizado. E você se melhora quando você sabe lidar com ela, principalmente procurando ajuda. Os tipos mais comuns de obsessão é de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, que é o mais comum, né, que a gente acha que todo mundo é culpa do espírito. Desencarnado para desencarnado, ou seja, entre eles. Eu falo encarnado para encarnado, entre chefe e subordinado, obsessão, e persegue. Então alguém idolatra alguém, né? Um fã que ama mais o ídolo do que se ama. Outro exemplo também de muito comum, quando a gente não consegue se soltar de uma pessoa com o pensamento que desencarnou, e às vezes ele está no nível evolutivo maior que o nosso, está querendo seguir o caminho, e a gente prende ele pelo nosso pensamento. A gente tem que orar para que volte à parte espiritual e siga o caminho. E a gente for encontrar ele, a gente vai se encontrar quando for merecedor e necessário. Tem tratamentos para objetar a cura da obsessão? Sim, nos centros espíritas, que é o local adequado. Para isso tem um atendimento fraterno, que é o caminho, o início de tudo. E sim, antes que eu esqueça, a quinta, auto-obsessão, que é a mais invisível e a mais perigosa. É aquela que a gente se cobra e não se aceita. A auto-obsessão, que a gente se cobra demais, se culpa demais e não aceita a nossa imperfeição no nível que ela se encontra. Não somos perfeitos? Não, mas a gente se coloca muito na condição de autocobrança muito grande que chega a prejudicar nosso dia a dia, nossa fisiologia, nosso psique.
Então a oportunidade, a obsessão é sempre uma oportunidade de nos conhecermos melhor. Tem outro processo especial também de obsessão chamado vampirismo, que é uma relação de pensamentos onde o objeto do espírito é o que você está usando. Tipo assim, um espírito alcoólatra que quer a cachaça que você está tomando. Ele usa seu fluido vital, sua energia anímica, sua energia vital, literalmente, para poder desfrutar dos prazeres da droga, do álcool, etc. E acaba sugando suas energias também. O objetivo não é você, mas é o que você está usando. Isso tem no campo do sexo, das drogas, e a bebida alcoólica também é abusiva, ninfomaníaca também, sexual, que também vicia, no desequilíbrio, a promiscuidade. E dentro do processo de obsessão, que vai de simples a mais complexa, as mais perigosas é o fanatismo e a subjugação. Mas a gente não vai entrar no mérito aqui hoje, porque o assunto é longo e o tempo é curto dentro desse tema. Então o fanatismo e a subjugação é quando você vira um fantoche daquele espírito e você não tem mais vontade própria. E é um processo de desligamento difícil. Muitas vezes, quando você consegue desligar o espírito, a energia que foi sugada, meio parasita, comensal na biologia, como é falado, de hospedeiro e hóspede, é muita perda de energia. Muitas vezes leva a fazer besteira. Eu não vou citar o nome aqui, mas é um processo de obsessão grave. E as formas de pensamento, que é um artifício que a espiritualidade usa para se fazer notar, aparecer, aí depende da evolução do espírito, que a energia idealizada ela é plasmada, chamada de ideoplastia, e que muitas vezes o espírito mais evoluído leva à materialização. São casos especiais, específicos, já aconteceu com Chico Xavier, já aconteceu com o Divaldo. Esses são casos especiais para mostrar que a vida continua, há uma necessidade do tratamento. E a idealização através dos hábitos mentais. A influência do negativismo e positivismo também. O quanto você é positivista ou negativista vai influenciar no que vai e volta. Outro processo de pensamento também danoso para a nossa vida é a inveja. A inveja também, resumindo a inveja em poucas palavras. A inveja é quando você coloca o outro superior a você e você acha que não pode ser capaz do que ele faz. Você que se diminui, não é ele que engrandece. E a inveja muitas vezes é uma energia plasmada que vibra e que perturba negativamente se não tiver o orar e vigiar, e a vigilância, a proteção, a oração constante de quem é objeto daquele contexto. Aí o recomendável é que quem perceber que alguém tem inveja, recebe um processo de inveja de outro, a recomendação é orar por ele. Absurdo, orar por quem me inveja? Sim. Porque São Francisco diz, é dano que se recebe. Aí no caso não é você ser superior, é você dar uma condição de um cenário, estender a mão e ajudar o próximo. Quando você reduz a humildade, simplicidade, você ora por aquele invejoso, ora aquele que quer seu mal, você ganha. E ele ganha também. Mas muitas vezes nosso ego, nossa vaidade não deixa a gente fazer isso. É difícil, muitas vezes, pela raiva, pela cólera, mas ore por aquele que lhe quer mal. Por isso que Jesus disse, amai os vossos inimigos. O FCU, o Fluido Cósmico Universal, nos conecta todos. 8 bilhões de encarnados na Terra, ligados a um campo de 1 para 4. 32 bilhões de espíritos encarnados ligados à nossa orbe. 1 para 4. Um é nosso anjo da guarda, outro geralmente obsessor, outro vampiro e outro vagueano perdido. É uma estatística grosseira, mas é uma relação de 1 para 4. Figuras históricas mostraram ao longo do tempo que as formas de pensamento, Minotauro, Boitatá, Moa sem cabeça, coisas que a gente vê no sonho, é a forma que os pensamentos se manifestam desde que o homem é homem, desde que nós entendemos por gente. Então, na mediunidade, por exemplo, nós temos, é comum essas figuras aparecerem na nossa orbe. Vou dar um exemplo aqui de um caso pessoal. Eu já sonhei muito, ainda até hoje sonho. Os espíritos, muitas vezes, quando aparecem para mim, a maioria é desconhecido. Não falam nada, mas é muito comum na minha frente ver
cenas horríveis, pessoas pegando fogo, pessoas sendo decepadas. Eu, como já estou um pouquinho calejado, não sou muito de acordar assustado, não. Mas eu fico muitas vezes me batendo na minha cabeça sobre isso. Essa semana eu sonhei com um mecânico que estava consertando o carro, uma ladeira, o carro arrastou ele. Quando foram tirar o carro, ele estava todo sangrando lá da cabeça, não via a cara. Aí eu fiquei perguntando que mensagem aquele espírito, aquele cenário que ele manda para mim. Já sonhei com vidas pegando fogo, pessoas correndo sem cabeça pegando fogo, coisa de sonho. E depois eu descobri que tinha a ver com o passado espiritual, de batalhas, de guerras, tudo assim e tal, que ficou na caixinha do arquivo morto, aquele inconsciência. Então muitas vezes pode não fazer sentido um sonho, mas isso aí é objeto também de outra abordagem. Então a psicopictoriografia, que nome é esse, gente? Pintura mediúnica, Evangelho do Lar. Eu vou tomar a liberdade aqui de pegar o celular, vou inverter a câmera para mostrar algumas imagens de formas de pensamento que às vezes os espíritos trazem. Olhe como é o Evangelho do Lar. Um apartamento, isso aqui é a vista de um espírito vidente, que tem a visão, a clarividência, desculpe, e ele vê uma casa sendo totalmente iluminada quando faz o Evangelho do Lar. Aqui, os pais discutindo, falando aberrações um para o outro, no lado esquerdo, né? E do lado direito, as sombras negras. Acho que o pai está mais nervoso do lado direito do que a mãe, do lado esquerdo. Mas aqui, não sei se dá para perceber, tem a criança orando, pedindo pelo amor de Deus, parem. Um campo de luz. Aqui também a chama violeta de Saint Germain, que muitas vezes é a vibração da cor da nossa aura. Claro que a aura muitas vezes tem estados de cores diferenciados. E isso depende do estado que nós nos encontramos, do estágio evolutivo. Eu estou num contexto para falar em cor. Mas geralmente é na cor áurea, que vem de ouro. Daí auréola. Então o pensamento também tem influência no corpo, desenvolvendo uma relação fisiológica. Os cristais de água, os japoneses já fizeram experiência com cristais de água, que mostraram que exposto a sonhos, perturbações diferentes, oração, ou as águas congeladas ficaram depois mais escuras ou mais claras. Então uma oração e um discurso de raiva de um ditador no passado da história, ou gravação. Imagine o que faz com 70% de sua água do seu corpo. O sono, os sonhos, a projeciologia, que eu já falei, passa pelo crivo do pensamento. Involuntário, estado de sonolência, de estado de vigília, estado de descanso. A mente continua funcionando. E nós todos temos uma psicosfera. Aqui uma imagem interessante que eu vou retratar, que é de vibração e desdobramento pelo cordão de prata. O corpo está encarnado, do tiro no cochilo, mas o espírito, momentaneamente, pode ir onde quiser, depende da evolução espiritual dele. Estou acelerando um pouquinho aqui para a gente já estar encerrando. Então Jesus disse: quando estiverdes orando, perdoai, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, não duvida o seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Mateus 17:20, Marcos 11:23 e Coríntios 13:12. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Gilberto Gil cantou essa música para falar de nossa fé. Aqui, para a gente encerrar, vou falar de estatísticas dos pensamentos. Alguns estudos revelam que temos em média 50 mil pensamentos por dia. Desses 50 mil, 40% são de preocupações que dizem respeito a fatos que ainda jamais acontecerão. Ou seja, a gente visualiza muitas coisas, se martiriza com muitas coisas que a gente não tem nem embasamento, probabilidade que possa acontecer. A gente gasta 40% dos nossos pensamentos voluntários com coisas que a gente nem sabe, tem certeza que vai acontecer. A gente perde o carpe diem. 30% se relacionam com coisas que já aconteceram, ou seja, ansiedade 40% e 30% depressão. A gente se amarra a um passado que já foi e não tem como voltar. 12% se refere a questões de saúde. De 0 a 100, 12% a gente pensa em saúde. E 10% sobre assuntos insignificantes, ou seja, 88% da nossa vida é desperdiçada com pensamentos que já aconteceram, coisas que vão acontecer ainda, e coisas significantes. Só sobra 12 para pensar em coisas relevantes, como na saúde, na pandemia, imagina. E 92, falta 8.
8% tem uma base real, ou seja, tem uma sustentação para justificar a nossa preocupação. É um material que eu quis sintetizar aqui, não sei se eu corri muito, falei muito depressa, mas é uma provocação para a gente ler um pouquinho sobre o pensamento, porque é nossa vida. Então a gente dedica 8% do nosso pensamento, segundo esse estudo de um japonês, um terapeuta transpessoal chamado Tadashi Kadomoto, em seu livro Ninguém Tropeça em Montanha. Uma pesquisa que ele fez nos Estados Unidos. Temos em média 50 mil pensamentos por dia. Você se lembra do que você comeu ontem? Se lembra qual a cor da cueca? Da calcinha? Do cinto que você usou ontem? Lembra se usou tênis ou sapato? Que cor? Lembra que você comeu anteontem? Então, uma dica que eu deixo aqui para encerrar é ouvir a música, prestar atenção na letra Pensamento, Cidade Negra, de Lazão, Ras Bernardo e da Gama e Bino. Você precisa saber o que se passa aqui dentro. Eu vou falar para você, você vai entender a força de um pensamento, para nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção, pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não. Sempre que você chegar, terá que atravessar a fronteira do pensar. E o pensamento é o fundamento, que eu ganho o mundo sem sair do lugar. Nadar, subir o Himalaia para do alto cantar, com a imaginação que faz você viajar, todo mundo. É uma música que fica de reflexão. Eu vou estar encerrando por aqui. Faltam 4 minutos. Não vou deixar o Instagram me derrubar. Então, espero que tenham gostado dessa live de hoje. A gente tem uma preocupação com o tempo aqui, porque o Instagram ele derruba a conexão, mas a gente pode reconectar, mas a gente tem que ter uma disciplina e fechar em 40, 50 minutos. Então, como padrão de um centro espírita, vamos encerrar aqui, aquietando a mente. Eu vou deixar uma música de fundo para a gente encerrar a live. E agradecer, muito obrigado, José. Como às vezes assim pode pensar, poxa, obrigado, só um visualizador. Não. No mundo espiritual, a gente faz para os invisíveis também. Então a gente não sabe quantos invisíveis desencarnados podem ter participado. E eu não tenho nenhum tipo de vaidade nem ego sobre esse negócio de se é 1, se é 10, se é 1000. Importante você estar aqui. Muito obrigado de coração mais uma vez. E tá aí gravado, fica postado. E eu vou encerrar com Ave Maria, com Andrea Bocelli, que eu acho lindo. A gente encerrar essa canção. Muito obrigado. Namastê. Fechar os olhos, se puder, aquietar a mente. Nesses 3 minutos que faltam. Agradecendo a Deus por estarmos aqui nesse encontro. Não importa a tecnologia, a plataforma, não importa a conexão divina. E que Deus nos livre dessa pandemia. Possamos voltar melhores do que entramos, que nos proteja do corona, nos proteja nossa família, Alice, Jaqueline, Zade, Marcos, Dinalva, Glória, Pedro, Augusto, Alfredo, Socorro, nossos entes queridos, amados. Muito obrigado a todos. Para a nossa cidade, Senhor Jesus, parabéns pelos 140 anos, minha terra, minha raiz, meu amor, nosso estado da Bahia. Muito obrigado, Brasil. Nossa live está acabando em 20 segundos, já dei um recado aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Segunda-feira que vem estaremos novamente, se Deus permitir. Paz e luz para os desencarnados, para as famílias.